Você provavelmente já sabe que todo o nosso corpo é composto de pequenas compartimentações, as células. Elas estão presentes em todos os seres vivos e são as unidades estruturais e funcionais mais importantes para a manutenção da vida. As células tomam sua forma e realizam suas funções a partir dos comandos dados pelo DNA. O DNA é uma molécula responsável por armazenar todas as informações necessárias para o funcionamento do organismo. É a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas. Por exemplo, é o DNA que determina a cor do seu cabelo e dos seus olhos, que determina quais proteínas serão construídas para que você possa fazer a digestão do pãozinho que você comeu no café da manhã, entre muitas outras coisas. Resumindo o processo, as informações que estão presentes no DNA são transcritas em uma molécula chamada de RNA mensageiro, com o auxílio de uma proteína chamada RNA polimerase. Esse RNA mensageiro vai até o ribossomo, onde tem sua informação traduzida em aminoácidos, que ligam-se para formar peptídeos e, posteriormente, proteínas. Tudo o que você é proveniente das informações armazenadas nos genes que estão no seu DNA. Mas, apesar das células se mostrarem diferentes nas regiões do nosso corpo, todas as células de um indivíduo possuem o mesmo DNA. O que muda de uma célula para outra é a expressão gênica. Assim, a regulação da expressão gênica controla quais genes serão transcritos para que sejam formadas proteínas. Também controla quais genes são mais essenciais para aquela célula, permitindo que a diferenciação celular ocorra e que exista uma adaptação ao ambiente em que a célula está. Quando você toma muito sol, por exemplo, a regulação da expressão gênica permite que seus melanócitos, células que ficam na pele, tenham mais genes de melanina sendo transcritos e traduzidos, como expliquei anteriormente. Dessa maneira, as células se adaptam ao ambiente em que estão inseridas a partir de quais genes estão sendo expressos e não expressos. Por isso, você fica mais bronzeado no verão. Existem diferentes níveis de controle da expressão gênica. A partir da modificação da cromatina, a partir de modificações na transcrição, podem existir modificações pós-transcricionais, degradação do RNA mensageiro, modificações na tradução ou na atividade proteica. Mas, nesse vídeo falaremos especificamente sobre a regulação da transcrição de determinados genes, ou seja, iremos focar apenas na transcrição. Mais especificamente, entenderemos como ocorre a regulação da expressão gênica no operon lac da bactéria Escherichia coli. Os nomes podem parecer um pouco difíceis, eu sei, mas logo eles ficarão um pouquinho mais simples. Em 1960, dois cientistas franceses publicaram um breve artigo no periódico Proceedings, da Academia Francesa de Ciências. Eles descreviam como dois genes adjacentes envolvidos no metabolismo da lactose eram regulados coordenadamente por um elemento genético localizado em uma extremidade do grupo de genes. Esses cientistas foram os primeiros a determinar como uma célula sabe qual enzima ela vai sintetizar. O trabalho deles sobre o operon lac, um regulador essencial para a regulação da expressão gênica relacionada ao metabolismo da lactose em Escherichia coli, rendeu a eles o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1965. Primeiro, a gente vai entender melhor o que esses cientistas perceberam lá em 1960. A bactéria Escherichia coli podia se nutrir degradando açúcares que eles colocavam no meio em que ela estava. Ela podia adquirir energia tanto da glicose quanto da lactose, dois açúcares simples. Lembrando que para a célula obter energia, os açúcares precisam ser quebrados em moléculas menores, para que dessa maneira possam ser absorvidos e convertidos em energia. Mas quando ambos os açúcares eram colocados no meio ao mesmo tempo, as bactérias preferiam degradar apenas a glicose e a lactose ficava no meio, sobrando. À medida que a glicose do meio acabava, as bactérias passavam então a degradar a lactose. A dúvida era: como essas bactérias sabem quando produzir as enzimas que degradam a lactose? Para a gente entender melhor, vamos focar em alguns conceitos. Nessas bactérias, o que regula a transcrição ou não das enzimas relacionadas à degradação da lactose é o operon lac. O operon lac está inserido no genoma dessas bactérias, regulando a transcrição de uma série de genes. O Z, que codifica uma enzima que ajuda a decompor a lactose em açúcares mais simples. O gene LAC-Y, que codifica uma enzima que auxilia na absorção da lactose através das membranas da célula. E o A,
que é um pouquinho mais diferente e a gente não vai entender o que ele faz hoje. Além dos genes, no operon há também o promotor, que é onde se ligará a RNA polimerase para iniciar a transcrição. Há também o operador, local em que uma molécula pode se ligar para impedir a transcrição e a ação da RNA polimerase. Por fim, há o sítio CAP, onde se ligará uma proteína que pode ativar a transcrição em série desses genes. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos hipotetizar algumas situações relacionadas ao operon. Num ambiente em que a lactose esteja ausente, a bactéria não precisa se preocupar em gastar energia para transcrever esses genes. Assim, uma proteína chamada repressor LAC permanece ligada ao operador, impedindo que os genes subsequentes do operon sejam transcritos. Mas se a lactose estiver presente, algumas coisinhas mudam. Ao se apresentar no meio, a lactose aparece com o seu isômero, como se fosse um primo, a alolactose. Essa alolactose liga-se ao repressor LAC, mudando sua conformação física de uma maneira que ele se desliga do operon, assim, permitindo que a transcrição ocorra. Esses dois processos são chamados de regulação por controle negativo. Porém, há outras variantes que podem interferir na regulação da transcrição dos genes LAC. Como eu mencionei antes, as bactérias acabam preferindo degradar a glicose quando ela está no meio. Agora que a gente já entendeu como acontece o controle negativo, vamos entender como funciona o controle positivo, numa situação modulada pela presença ou ausência da glicose. Se a lactose estiver presente no meio sem a presença da glicose, o repressor LAC será desligado. Em sequência, uma proteína chamada CAP se ligará ao sítio CAP, promovendo transcrições em série do operon LAC. Sem me delongar muito, a proteína CAP só vai se ligar ao operon depois que ela for ativada pelo AMP cíclico, uma molécula que surge em situações em que a glicose está faltando e a célula precisa de energia. Agora, numa situação em que a glicose está presente, a concentração de AMP cíclico não é o suficiente para fazer com que a proteína CAP se ligue ao sítio do operon. Assim, a célula não se interessa em incentivar a transcrição dos genes LAC, uma vez que tem preferência pela glicose. Isso não significa que a transcrição dos genes LAC, se a lactose estiver lá, não vai acontecer. Ela só não acontecerá tão frequentemente. Assim funciona a regulação da expressão gênica pelo operon LAC.